Olá, estamos começando mais um podcast, o seu programa semanal sobre negócios, nas suas mais diferentes vertentes, gestão, inovação, estratégia e liderança. Hoje, nosso programa é com Lucas Monteiro, da Time Captação. Lucas, muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, prazer. O Lucas, além da Time de Captação, é também meu irmão, a quem tenho o prazer de entrevistá-lo e a gente poder bater um papo sobre negócio hoje. Ô Lucas, eu queria que, antes de mais nada, você explicasse para a nossa audiência, para o nosso público, o que é a Time Captação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente e ouvindo esse podcast. A Time de Captação começou em janeiro, é até um pouco difícil de explicar e sintetizar o que a Time de Captação faz, mas ela é uma agência de marketing no final do dia. E a gente nasceu um pouco com a experiência ao longo desses anos de trabalho, de carreira. Trabalhei muito tempo na Endeavor, que é uma organização sem fins lucrativos, um instituto que é voltado para estimular o empreendedorismo no Brasil. E lá fui responsável pela área de captação de recurso, junto com uma equipe. Fiquei bastante focado nesse tema. Saí de lá, vim para a empresa da família, na Rede Vida. Encabecei o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, na diretoria, para estimular a área de captação de recursos com os doadores para poder produzir conteúdo religioso. Então, as doações muito voltadas para a área de evangelização do nosso instituto. De lá para cá, fui me especializando nesse tema, fui entendendo as dificuldades das diversas instituições. E acho que ela nasce de um sonho de poder ajudar as pessoas. Eu acho que assim como a Rede Vida tem a missão de promover e divulgar diversas iniciativas sociais que acontecem no Brasil como um todo, a Time de Captação nasceu da necessidade de conhecer diversas causas sociais que eu fui exposto ao longo de todos esses anos e de conseguir ajudar eles a fazer a gestão dessa captação de recursos. E essa gestão da captação de recursos ela é bastante complexa. Ela envolve diversas áreas. Acho que linkar esse DNA na Rede Vida da produção de conteúdo, de como fazer, o marketing, chegar, comunicar, divulgar isso, essa consistência de material que a gente precisa produzir, encaminhar, fazer a gestão, da produção desse conteúdo. Existe uma disciplina e uma necessidade de consistência, constância, rotina, que o dia a dia é bastante desafiador para as instituições. E aí depois tem todo um background de gestão das pessoas que doam, Fazer a comunicação de pessoa física é um universo bastante complexo, tem muitas possibilidades e existe uma necessidade de fazer isso com um custo também assertivo. Então, acho que essa é a grande dificuldade de diversas instituições quando a gente está falando da captação de recursos de pessoas físicas, que é onde a Time de Captação se especializou. Então, a Time de Captação, o que ela faz de fato é gestão de doadores de pessoa física para diversas instituições filantrópicas e sociais no Brasil. É isso que a gente faz. Tá. E como as instituições filantrópicas elas podem fazer uma gestão de captação de forma profissional? Onde está esse desafio em transformar hoje a captação, que é muitas vezes feita de forma solidária, envolve muitas pessoas querendo ajudar, mas muitas vezes isso não reflete em ferramentas de gestão que estão à disposição dos vários empresários, levar essas ferramentas que os empresários usam para o time de captação. O que envolve esse trabalho e como é possível as instituições crescerem com essas ferramentas? Eu acho que é muito legal ver a generosidade do brasileiro, Eu acho que o brasileiro, ele é por essência uma pessoa que ajuda, assim. A prova disso eu vejo todos os dias nas diversas instituições filantrópicas que eu acompanho, que eu tenho o prazer de acompanhar e também de algumas de conhecer, assim. Acho que acontece naturalmente, acho que existe um espírito de ajuda muito forte
e as pessoas entendem o papel das instituições sociais no Brasil, então todo mundo quer contribuir, todo mundo quer ajudar. Eu acho que o desafio da porta para dentro das instituições é ela entender e ela conseguir organizar isso de uma maneira eficiente, porque o recurso é limitado, normalmente o empreendedor que ele está querendo resolver um problema social, ele não é um captador de recurso, ele é muitas vezes um pedagogo que cuida de uma instituição de educação e aí ele nasceu, né, da necessidade ali, dele ver o problema acontecendo na área de educação e aí ele assume uma creche, ele assume um educandário, ele assume, enfim, um Ser Mais como um dos clientes aqui, ou uma FES que cuida de meninas em situação de vulnerabilidade e ajudam com educação. Então, enfim, normalmente vem, né, de uma necessidade e não necessariamente da captação. A captação passa a ser um braço necessário da instituição conforme ela vai se expandindo, conforme ela vai crescendo, porque existe uma necessidade de recurso. E aí vai se montar uma área de captação quando a instituição ela minimamente cresceu. E aí dali advém diversos desafios, né? Formação de pessoas, gestão da base de doadores, como é que se comunica com o doador, como é que a gente presta conta do dinheiro que a gente fez, como é que a gente engaja mais pessoas, como é que a gente comunica o que a instituição faz. Então acho que é nesse desafio que a time de captação vem somar para as instituições filantrópicas para organizar um pouco essa comunicação com o doador e trazer novos doadores. O marketing, no geral, ele tem sofrido cada vez mais evoluções, eu diria, com a tecnologia, principalmente na gestão de dados. Me parece que a gestão de dados é uma das grandes especialidades da time de captação. Essa gestão de dados que ela leva como ferramenta para as instituições. Como que vocês fazem essa gestão de dados e como essa gestão pode levar em resultado, não só para as instituições, mas para as empresas que têm que se atualizar no marketing? Eu acho que hoje a diversidade de ferramentas é um fenômeno, assim, tudo que a gente consegue usar de recurso, né? Eu acho que o grande desafio está no time. Eu acho que esse que é um dos insights que veio o nome da empresa, porque você precisa de uma equipe que tenha competência para fazer a gestão de todas essas ferramentas, né? Hoje a time de captação ela usa as melhores ferramentas do mercado, então o Salesforce é o CRM que a gente usa para fazer a gestão. E é super interessante porque as instituições filantrópicas, no geral, elas recebem diversos incentivos. Muitas vezes as ferramentas elas estão disponibilizadas gratuitamente para as instituições usarem. Então, o Google Grants, que disponibiliza um recurso para a instituição, disponibiliza $10 mil para a instituição usar, fazer anúncio. Mas não é só uma questão de disponibilizar, a Salesforce disponibiliza algumas licenças. A gente tem TechSoup como um parceiro que consegue disponibilizar diversas ferramentas a um preço ou de custo ou muitas vezes de graça. Então, você tem um leque de ferramentas que estão disponibilizadas para o terceiro setor que são muito boas, mas que precisam de pessoas competentes para operar. E muitas vezes, hoje, o que a time ela faz na essência é que a gente compartilha expertise. Então, às vezes, a gente tem aqui alguns desenvolvedores que conseguem automatizar a jornada do cliente, né? Serve para a instituição filantrópica, que é o nosso foco, ajudar a resolver esse problema, mas eu diria que para qualquer empresa hoje, a jornada do cliente ela é muito importante, né? Como é que você conduz e leva o cliente a uma jornada que seja interessante, né? Que tenha um storytelling por trás, enfim, que você consiga vender, né, o teu produto ou serviço numa experiência legal para o cliente, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente tenta trazer para a doação. E aí eu entendo que cada área, então aqui a gente tem os desenvolvedores, a gente tem os analistas de dados, a gente tem os analistas de marketing, a gente tem o atendimento fazendo o relacionamento,
Acho que o WhatsApp é uma ferramenta super importante de comunicação hoje, Meta é um parceiro extremamente importante também para poder fazer o relacionamento, e não é um ou outro, é a soma de um todo, né? Existem pesquisas que falam que o doador precisa ter pelo menos 7 vezes pontos de contato com a instituição até ele decidir fazer a doação efetivamente, né? E esses pontos de contato acontecem de diversas maneiras, né? Quando você é exposto fisicamente, vai, conhece, aí você vai buscar uma referência. Credibilidade é uma coisa super importante. Então a pessoa quer doar, mas quer ter certeza que aquele recurso está chegando. Então a pessoa foi exposta, ela vai na rede social, ela vai checar o que está acontecendo, ela vai checar como você se comunica, ela vai ouvir, aquilo lá precisa estar presente para você lembrar, né, daquela instituição. E então acho que esse é o trabalho, manter a marca sempre presente no dia a dia das pessoas para que a marca seja lembrada. Isso serve sim para a instituição filantrópica, mas para qualquer outro cliente, né, de negócios. Eu acho que para qualquer empresário o grande desafio é como a gente deixa a nossa marca no omnichannel, né? Hoje são muitos canais de comunicação, essa diversidade aumentou muito a complexidade, porque você tem que estar presente no e-mail, na rede social, TikTok, TV, rádio, jornal, e o cliente está te consumindo o tempo inteiro, fazendo com que esses pontos de contato aconteçam, né? Então fazer a gestão disso tudo ficou complexo para o time de marketing. E quando a gente está falando de uma empresa, isso é mais... tem mais recurso para organizar isso do que numa instituição filantrópica. Então tem um desafio de pessoas, de gente, de organização na instituição filantrópica que eu entendo que é um pouco maior do que nas empresas normais, né? Nas empresas que a gente está acostumado. Porque a ONG ela não deixa de ser uma empresa, mas no terceiro setor a gente tem talvez um pouquinho mais de deficiência nesse sentido. Essa é a experiência que eu tenho vivido. Eu acho que existe uma separação muito grande entre as instituições internacionais e as instituições brasileiras, do ponto de vista de ferramenta e tudo mais. Então eu estou aqui tentando descobrir como que a gente ajuda e potencializa as instituições do ponto de vista de captação brasileiras e que às vezes são um pouquinho menores e menos estruturadas nesse ponto. Então, mas quando a gente faz essa comparação do mercado de doação do Brasil com outros países, o brasileiro, a gente pode falar que o brasileiro é mais solidário, ele doa mais ou não? O Brasil está na média dos países, né, do mesmo porte? Eu acho que em números, assim, o Brasil ele é bem solidário. Eu não sei dizer precisamente se em volume a gente é maior. Quando a gente compara com os peers internacionais, eu acho que o brasileiro ele é bom em volume de pessoas, o que aumenta a complexidade, mas com um ticket médio mais baixo. E isso aumenta um pouco a nossa complexidade, porque a gente tem uma gestão de uma base para fazer a gestão de muitas pessoas físicas, que a gente precisa se comunicar, precisa mandar mensagem, mas a gente tem um ticket médio mais baixo. Então isso acaba aumentando a nossa complexidade. E aí quando a gente olha, o Brasil tem alguns cenários, além do ticket médio baixo, quando a gente se compara internacionalmente, a nossa moeda achata muito a gente no poder, né, de doação. Então é o desafio de um país que veio empobrecendo nesses últimos anos, né? Então quando a gente vai olhar a referência internacional, né, uma doação de $50 hoje é uma doação de R$250, né? Uma doação de menos de $10. Então, quando você coloca isso na perspectiva internacional, a gente fica com um desafio muito grande, porque você precisa fazer uma doação de $10 chegar rentável na instituição, né? Então, você tem um budget muito curto para trabalhar, você precisa ser bem eficiente para conseguir fazer essa doação render. Quando você fala isso, a gente lembra muito do CAC, que é o custo de adquirir um cliente. Exato. De aquisição de um cliente.
como os empresários que estão nos acompanhando e não tem muita, talvez, familiaridade com esse conceito, né, que custa para atrair o cliente, como é essa ferramenta e é importante a gente acompanhar esse CAC e como vocês fazem isso na time captação? Eu acho que um background importante meu é um background de ter feito economia. Eu nunca trabalhei muito na área de finanças e de fato não é a área que eu mais me interessei, mas eu acho que eu trouxe uma coisa importante de lá que são os indicadores. Então acho que é trabalhar com a cesta de indicadores que faz sentido para cada um dos clientes, né? E o custo de aquisição de cliente é um dos mais importantes, né? A gente tem, quando a gente está olhando para a doação, a gente está pensando em 3 principais indicadores, que é o custo de aquisição do cliente, então quanto você consegue investir para trazer um cliente para ajudar a instituição. E não tem como fugir, esse número ele existe, ele é matematicamente um fato. Você precisa entender qual é o valor que cabe dentro de cada instituição. Então, seja o evento que é promovido na comunidade para atrair essas pessoas, para mostrar o que o projeto faz. Enfim, tem várias iniciativas que geram algum custo para a instituição. Então, precisa ter essa organização do lado financeiro para saber quanto que é o CAC, e ele varia muito com o LTV, que é o Lifetime Value do cliente. Então, às vezes, ele vai fazer uma doação. Em português, só que em português, é o tempo de doação que aquele cliente vai ficar. Então, assim, o cliente faz uma doação de R$50 e ele vai fazer essa doação por 1 ano. Então, a gente está falando que o Lifetime Value, o tempo de doação do cliente, aquele cliente vale R$500. Pô, quanto eu posso gastar no custo de aquisição desse cliente? R$50? Então eu vou ter R$50 para investir na atração de um cliente que vai me gerar 500 de receita ao longo do relacionamento dele com a instituição. E isso pode variar. Ontem o Instituto ITS soltou uma pesquisa sobre doação, né, no nosso mercado. E a doação média do brasileiro no ano passado, ela varia um pouco de canal para canal, qual canal se atraiu esse cliente. Mas acho que gira em torno aí, acho que o pico de canal foi R$1.300 de doação no ano, média, quando uma pessoa se relaciona com uma instituição. Então, ao longo do ano de 2024, ele doou em torno de R$1.300. Então, por aí, aqui a gente está falando da média, então em alguns casos você tem um valor mais alto, mais expressivos, em outros um valor mais baixo, então precisa ser muito específico para cada instituição, o que faz sentido para ela. Uma outra coisa que a gente olha muito aqui é o ROI da campanha, então às vezes você já tem o cliente e reza a lenda que é muito mais fácil você manter um cliente, ou nutrir um cliente, ou resgatar um cliente do que adquirir um cliente novo. Então, acho que isso nas instituições é importante, porque a pessoa ela já sabe aquilo que você faz, ela já confia no teu trabalho, ela já tem um entendimento, você não precisa tanto convencer ela daquilo que você faz, né? Você precisa convencer ela da necessidade, da aderência ali, do porquê que você está usando. Então, tem vários indicadores ali que a gente acompanha, mas o ROI de uma campanha ele é extremamente necessário. Então a gente vai fazer um investimento numa campanha para impulsionar a doação, quanto que isso trouxe de retorno para a instituição. Não dá, na instituição, não dá para a gente... E acaba acontecendo muito isso, né? Faz um evento, você fez o evento, você captou, mas você não conseguiu bancar toda a estrutura de custo. Então, ou você só girou ali a máquina, você deixou uma presença de marca, mas você não trouxe um resultado efetivo para a instituição. Então isso é algo que a gente fica muito atento para conseguir ajudar com ferramentas para que a instituição consiga trazer receita. Você falou muito da importância das rotinas do cotidiano no dia a dia para acompanhar a jornada do cliente, para poder dar essa jornada
acompanhando quem faz a doação, mas isso é o mesmo, talvez, para os empresários que estão nos escutando aqui, pode se identificar muito com esse mesmo processo. Talvez alguns ainda não pratiquem, mas é bem parecido com a vida do setor privado como um todo, essa necessidade de fazer, acompanhar esses indicadores. Então, quais processos e rotinas você acha que é muito importante, e a time de captação tem feito isso, para transformar em resultado para as instituições filantrópicas, começando desde a atração do lead, desde a atração do cliente? Quais são as rotinas que você vê que é importante e muitas vezes é menosprezado pelas empresas ou instituições filantrópicas? Eu acho que o maior desafio aqui, eu acho que é de fato uma ferramenta muito importante para qualquer empresa que a gente aplica aqui direcionado com expertise para esse segmento. Mas eu acho que é o planejamento estratégico. Eu acho que ali é a raiz do trabalho. Então, todo cliente, quando ele chega para a gente tem diversas, né? O onboarding demora cerca de 3 meses para a gente conseguir colocar um... Onboarding é o preparação, período de preparação? Quando o cliente ele contrata time de captação, a gente demora 3 meses para ele ver a primeira campanha na rua, assim, o primeiro, digamos assim, o que tangibiliza ali, talvez o primeiro post que vai acontecer, ele acontece 3 meses depois, porque existe todo um planejamento que tem que ser feito. E 3 meses é, de fato, um tempo muito rápido para conseguir entender o DNA, conseguir entender quem são as personas, o que a gente está... quem que a gente quer atingir, né? Qual é a campanha, né? Qual é o público-alvo, né, da campanha. E aí tem que preparar todas essas peças. E assim, quando a gente está, por exemplo, hoje, a time de captação, agosto, ele já aconteceu, ele não acontece no mês de agosto, ele aconteceu 2 meses atrás. Hoje a gente está iniciando a campanha de novembro. Então, acho que esse planejamento é extremamente importante. Então, no primeiro ano do cliente, a gente começa trabalhando 3 meses para frente e todas as campanhas elas são executadas com um cronograma mensal de dia a dia. Então o cliente sabe, nessa semana vai sair 3 posts, um e-mail, uma comunicação no YouTube, enfim, todo esse enxoval que a gente fala, ele é preparado muito tempo antes, para quando a gente entra no mês de execução, a gente entra no mês de execução. Ele não é um mês de produção. A produção ela está pronta muito antes. A gente vai validar se aquela estratégia funcionou ou não, depois que terminou, vamos olhar para os indicadores. E aí o que a gente faz? A gente planeja o ano seguinte. Então a gente olha, essa campanha aqui foi assertiva no mês de agosto desse ano? Então a gente entrou com uma campanha específica naquele mês. Fez sentido? O que a gente precisa melhorar para o ano que vem? Então a gente olha agosto desse ano, projeta agosto do ano que vem. E aí com isso a gente vai ficando cada vez mais assertivo no planejamento estratégico. E aí a gente acaba usando uma ferramenta aqui que a gente chama de fanzine, mas que eu acho que é extremamente importante, acho que ajuda muito todos os clientes e acho que é interessante para você que é empresário também ter essa possibilidade, que é como você deixa a equipe inteira alinhada do que vai acontecer. Então, é um resumo do planejamento estratégico, que é quase um roadmap, é um mapa para os colaboradores entenderem o que vai acontecer nos próximos meses, porque senão a equipe de produção ela está pensando, está produzindo, está trabalhando, está fazendo um monte de coisa, só que a empresa inteira ela não está se ligando que daqui a 3 meses vai acontecer uma campanha, né, com aquele tema. E aí acaba perdendo diversas oportunidades de pessoas que poderiam ajudar, que poderiam trazer soluções, que poderiam linkar com alguma outra coisa. E eu acho que ter todo mundo coordenado no que está acontecendo é extremamente importante. Às vezes, e muitas vezes, não necessariamente, vai ter uma campanha por mês acontecendo. A gente tem cliente que é necessário essa recorrência mensal acontecendo. Mas tem clientes que a campanha ela acontece a cada 3 meses, ela é trimestral, então tem uma campanha forte trimestral. Eu acho que é sempre importante ter a questão da novidade. A gente precisa gerar desejo nas pessoas. E
fico sempre pensando como é que, para cada cliente, onde que está esse motivador, né? Como é que eu gero o desejo da pessoa participar, da pessoa ajudar, da pessoa comprar o produto, onde que está esse pulo do gato, é muito sobre como é que eu gero o desejo. E aí cada instituição tem a tua forma de fazer isso. E aí depois, que acho que está muito no orgulho de pertencer, como é que a gente coloca isso, dá visibilidade para isso, né? E qual o problema a gente está tentando resolver e como a gente gera desejo na pessoa de participar. Depois, no segundo momento, é como eu gero a necessidade da pessoa continuar. Então, essas coisas são muito importantes para mim quando estou olhando o planejamento estratégico de comunicação, é gerar desejo, depois necessidade. Então, em alguns casos, a pessoa está engajada com a gente, eu preciso que ela perceba, às vezes ela para de receber a nossa comunicação e ela liga. Então eu sei que eu criei uma necessidade ali, porque a pessoa deixou de receber, ela deixou de doar, não percebeu, em algum momento ela fala, parei de receber o material que eu estava recebendo daquela instituição, o que aconteceu? E aí você vai olhar o processo de doação, né, onde que teve essa interrupção, a pessoa parou de doar em algum momento, e aí você cessa a comunicação e a pessoa sente falta. Então você sabe ali que você criou, né, uma necessidade, você está entregando uma necessidade. E aí eu acho que também em relação à doação, mas eu acho que isso funciona exatamente igual para as empresas, existe recorrência e existe frequência. E é super difícil a gente entender isso, porque o doador que ele está numa jornada de recorrência linear, ou seja, aquele cara que doa todos os meses, com certeza, ou aquele cliente teu que doa todos os meses, você tá muito atento àquele cara, porque se ele não doar um mês, você meio que sabe, ou você tá vendendo para todo cliente aquele mês. Aí ele não comprou um mês, sua equipe liga lá, vai tentar entender, vai conversar com ele, vai fazer todo o research. Mas a grande parte, até das empresas, elas não fazem esse trabalho, vamos ser sinceros, muitas vezes passa despercebido esse cliente que está saindo, né? Esse churn, que é um dos indicadores extremamente importantes. Como o empresário ou aquele gestor da filantropia, da instituição, como ele pode acompanhar bem esse indicador, assim, de acompanhar quem está saindo para ser lembrado, está acompanhando a jornada desse cara que também saiu? É super desafiador. Eu acho que depende muito do volume, né? Acho que o volume ele impacta demais nessa capacidade das instituições de poderem acompanhar esses números. Hoje a gente acompanha isso na unha via ferramenta de CRM, então o CRM é a ferramenta adequada para a gente fazer isso. E acho que do ponto de vista de doação, mas também acho que o empreendedor tem que entender como é que ele usa as ferramentas e as mudanças tecnológicas a seu favor. Acho que o Pix foi um divisor de águas para a questão da doação. Hoje o Pix é um meio de pagamento extremamente robusto do ponto de vista de volumetria. E ele traz algumas informações, né? Vem ali o CPF do doador, e você, se tem um CRM, consegue linkar e entender, quantas doações esse cliente tá me fazendo, ele fez mês passado, não fez esse. Então, e isso que é importante, que talvez a time de captação usa como inteligência. Toda transação, não só financeira, mas toda comunicação com o cliente, toda comunicação e toda relação que tem instituição com o cliente é mapeada pela time de captação para poder... Não é só uma mapeada, né? Ela é provocada. Eu acho que a gente... Depois, então assim, você tem a aquisição do cliente, depois você tem uma outra fase que é a nutrição, né? Acho que nutrir o cliente é extremamente importante. E naturalmente a gente faz isso, que aquele cliente que você tem na base, você manda uma promoção do mês que você está fazendo. Então tem uma promoção aqui, naturalmente a gente, empresário, já faz isso, né? Então a gente está nutrindo ele dentro da nossa jornada ali como empresa, né? E como cliente. Então a time de captação, ela está o tempo inteiro entendendo quais são os desejos das pessoas,
Então, como que essa pessoa se relaciona em relação à instituição? E ela tem os mais diversos, né? Tem as mais diversas nuances. Isso é muito específico de cada entidade, de cada cliente. Obviamente, eu tenho todo o meu background voltado para a área religiosa, então acho que muito do trabalho com a Rede Vida, conhecendo diversos santuários, conversando com diversas, me impressiona muito, e o papel da Igreja Católica nas diversas instituições de caridade. Acho que a Igreja Católica é uma instituição muito séria, que trabalhou ao longo desses 2000 anos construindo a nossa sociedade e a forma como a gente pensa. Então, a gente olhar os hospitais, as santas casas, as universidades, então os trabalhos todos com educação, com saúde, com o Henrique Prata mesmo, conversando um pouco sobre esse tema, ele falou da relevância. Mais de 70% das ações sociais que acontecem no Brasil vindas com origem da Igreja Católica de alguma forma, né? A igreja ali atendendo com assistência social, com todo esse trabalho que as nossas paróquias fazem. Então, o time de captação também nasceu muito com esse objetivo. E você falou muito, até no começo, agora acho que também faz sentido nisso, que é a questão de fazer algo com propósito. Então, você criou uma empresa que tem um propósito para realizar. Qual que é a importância desse propósito para as empresas, para a gestão, para a estratégia, quando você fez a time captação ou qualquer instituição que você entra? Eu acho que a credibilidade é extremamente importante. Assim, credibilidade é um dos fatores mais importantes para que a pessoa faça doação, né? Eu acho que o primeiro é pedir, eu acho que também para que a pessoa faça a doação é importante que as pessoas peçam. Então a gente tem que saber também como é que a gente pede, de uma maneira que seja assertiva, né, para as pessoas. E acho que tem muito disso, da credibilidade. Então, as instituições que a gente está ajudando aqui, e é um trabalho de muita parceria, elas têm um vínculo muito grande com a igreja, como eu acabei de dizer, de alguma maneira. E acho que está muito na raiz do problema social que ela quer resolver. Aqui a gente tem uma área de religioso, tem uma área de saúde e uma área de educação, que são áreas extremamente importantes, né, para as pessoas, cuidando da saúde ali espiritual, né, dando esse apoio espiritual para as pessoas que precisam muito no Brasil. Assim, é extremamente importante esse trabalho que os nossos padres, que as nossas dioceses, que as nossas paróquias, que os nossos santuários fazem, a quantidade de atendimento. É impressionante o tanto que a gente consegue ajudar as pessoas nos diversos problemas que elas têm, acompanhar, estar próximo, ser companhia, acolhida, que os padres fazem. É extremamente importante. Então, como que a gente ajuda, né, na construção desses santuários, na manutenção desses santuários, extremamente importante. Na área da saúde, acho que o maior projeto é junto com o Frei Francisco, do Barco Hospital na Amazônia, um trabalho maravilhoso. Eu acho que é um podcast à parte que a gente tem que fazer, tem que trazer o Frei Francisco para contar um pouco mais dessa história aqui também. Maravilhoso, um projeto que eu tenho o maior orgulho de poder fazer parte, de poder dar um pouco de contribuição para eles lá. E aí na área de educação a gente tem a AFESO e a Ser Mais, que foram mobilizados. A Ser Mais está dentro da Universidade de São Judas, e a AFESO foram criadas por mulheres religiosas para ajudar meninas em situação de vulnerabilidade. Hoje as meninas saem de lá, atende mais de 1000 meninas por ano, e as meninas saem lá com a maior renda da família por conta do nível de instrução que elas dão para as meninas. E visitando em uma das favelas aqui, a unidade de Veleiros, é exatamente o que eu posso proporcionar para minha filha, eu estou proporcionando para uma menina que está em uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, as meninas têm um nível de educação extremamente elevado.
o curso de enfermagem, a empregabilidade é de 100%, as meninas saem de lá aptas a ajudar, né, o próximo. As meninas têm... E acho que a pandemia entregou um problema muito grave, meninas de 12, 13 anos que chegam sem conseguir... o analfabeto funcional, sem conseguir ler, sem conseguir entender o que elas estão fazendo, muitas vezes até sem escrever. Então, e aí lá tem toda uma formação onde atua com os valores muito forte, é um trabalho humano muito legal, que traz a família para próximo. Então, assim, acho que se tivesse um sonho é que todas as escolas pudessem ter um nível de serviço como a FESO tem, né, de atendimento, de instrução. É maravilhoso o trabalho que eles fazem. Pegando um pouco essa experiência de todas as instituições que têm nitidamente propósitos nobres, bonitos, assim, as empresas normais, as empresas não na área de instituição e filantropia, você acha que cada vez mais vai ter que incorporar isso também no marketing, de levar propósito para a empresa, levar propósito para aquele seu cliente, até para construir uma jornada melhor com ele? Eu acho que hoje o cliente, o storytelling da marca é extremamente importante, né? Ele não está comprando só um produto, ele está comprando a experiência da marca. Como é que eu me relaciono? Qual é o propósito da marca? Como a marca quer se relacionar com o teu cliente, né? Então, acho que a história, a jornada é extremamente importante. Eu acho, assim, voltando um pouco na questão anterior, eu acho que existe uma dificuldade da jornada recorrente, que é como é que a gente conta essa história com consistência. Então, todos os meses a gente constrói essa narrativa, né? A gente fomenta essa narrativa, a gente nutre os nossos clientes com essa história em todos os canais, que a gente aumentou bastante a complexidade, né? Antes o cara só precisava fazer rádio, hoje ele tem que fazer rádio, ele tem que fazer jornal, ele tem que fazer mídias sociais, ele tem que fazer face-to-face, ele tem que fazer WhatsApp, evento, ele tem que fazer o WhatsApp. Então, assim, é de fato uma estrutura muito grande, né? Que ele precisa, e às vezes ele precisa de competência, poucas horas para cada uma das competências, mas são competências diferentes. Então, tem que pensar nessa jornada do cliente. E quando você está falando de um cliente recorrente, que é um cara que te acompanha no mês a mês, o desafio é grande na consistência, né? Porque você precisa ser consistente todos os meses, trazendo essa narrativa. É super difícil, porque você tem que produzir material, tem que conversar com o cliente no e-mail, e tudo coordenado, tudo falando a mesma coisa. E aí depois você tem um desafio na frequência. E esse é super desafiador, assim, a gente aqui tá com um projeto pensando como é que a gente faz essa frequência, existe uma recorrência na frequência, mas que ela acontece com espaçamentos maiores, então ela aumenta um pouco a dificuldade de engajamento por conta do custo, porque é um cliente que, como ele não está recorrente, como é que a gente impulsiona ele para fazer a doação ou para fazer a compra naquele determinado período específico? O empreendedor normal, ele faz uma promoção, então ele vai lá, solta uma promoção. Na doação, a promoção ela não é tão objetiva assim, faça uma promoção, em vez de doar 50, doa 30. Não faz sentido. Então eu não consigo estimular, né, nesse sentido, mas de fato existe um incentivo. Eu sempre penso qual é o incentivo para a pessoa fazer aquela doação, né? Como é que a gente gera o desejo? Senso de urgência, senso de escassez. Então, assim, escassez é muito importante para gerar valor, né? Então, assim, quando você faz alguma coisa que é escassa, um evento, tenho 100 convites, você não tem 101, você tem 100. Você está proporcionando uma escassez. Ao mesmo tempo, você está proporcionando uma urgência. Acaba aqui, a campanha é até o dia tal. Então, escassez é muito importante para gerar desejo. E também tem uma outra coisa. Ela gera uma necessidade de planejamento, né? Porque quando você tem uma base de 100 doadores, você vai construir uma campanha baseado... Você vai construir, beleza, vou construir aqui para 120 pessoas. O acabar é muito bom, né? Esgotou. Então, um show, por exemplo, o Hospital do Amor, que é de Barretos, vê bastante isso acontecer, você tem um número limitado de mesas ali. Então, isso gerar escassez também é bom, porque
gera desejo nas pessoas, né? E saber que existe um limitador. Então, eu acho que essas são técnicas que todos os empresários usam, né? Acho que o senso de urgência, a promoção, acho que no caso da filantropia, a promoção ela é um pouco diferente, então a gente tem que adaptar a nossa narrativa, mas ela também, de fato, é um momento onde você entra com uma campanha específica, né, que você vai impulsionar para trazer esses doadores. E do ponto de vista de frequência, por exemplo, o Natal é um ponto muito forte, onde acontece a maior parte da doação, a maior movimentação acontece durante o Natal. Isso de todas as instituições, acho que o final do ano é um momento muito forte para a doação. No ponto de vista católico, a Quaresma é um momento extremamente importante, onde todas as paróquias estão falando sobre o papel da caridade. Acho que para quem é católico isso é extremamente importante, então a gente tem que ter um olhar de caridade e isso unifica o discurso com as instituições que estão na ponta e é extremamente importante que isso aconteça, porque as instituições elas precisam do apoio das pessoas físicas. Eu acho que é sempre um tripé, acho que a gente consegue junto resolver um problema da sociedade que o governo é incapaz de fazer sozinho, então a gente precisa se articular e vejo o trabalho maravilhoso que diversas instituições fazem para manter e melhorar a qualidade social do nosso país. No marketing, cada vez mais a gente vê uma migração pro digital, muito forte em termos de publicidade. Você, na experiência que você tem nas captações das instituições, o offline ainda é muito importante para o aumento das arrecadações, para o aumento das campanhas? Eu acho que o offline é essencial, né? Quando a gente está falando do offline, a gente está falando muito da experiência. E na nossa experiência aqui, o offline ele é extremamente importante. É que as coisas elas não estão desvinculadas, elas fazem parte de um todo. Na rede social você tem muito pouco tempo e você tem muito barulho. Então o que acontece? Para o cliente tomar uma decisão ou para o doador tomar uma decisão ali, ele precisa ter sido impactado de alguma maneira. É difícil ele ser impactado a primeira vez e aí ele fazer uma doação. Então o que acontece? Ele já pesquisou sobre, ele vai na rede social para conferir e buscar a credibilidade que ele precisa para fazer a doação. Pô, estou fazendo para uma instituição que é séria, então você tem que estar posicionado e bem posicionado com a tua marca do ponto de vista de filantropia, mas não necessariamente a doação vem da rede social. Eu acho que o Brasil tem bastante para avançar nesse cenário. Eu acho que quando a gente está falando num cenário internacional, esses números são um pouco melhores no online, talvez pela nossa cultura, mas hoje o que acontece também é o doador ele é impactado ali e ele faz um Pix. Então, eu acho que no offline, como é que a gente faz a gestão desses diferentes canais, né? Eu acho que o CRM acaba ajudando a gente a entender esse relacionamento, porque o cliente ele mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp, ele mandou uma curtida no Instagram, mandou uma mensagem lá, às vezes recebeu um e-mail. Então, assim, ele está sendo impactado por diversas ferramentas, mas o offline ele é extremamente importante, que é o evento que a instituição promove, é a acolhida, né? A acolhida ou um evento que ele faz na instituição para receber os conselheiros, os amigos, as pessoas próximas, é a festa, né, de formatura da instituição de ensino, jornal, rádio, extremamente importante, a mídia física, né? Flyer pra gente é uma coisa extremamente importante. Eu acho que a comunicação da mala direta, que é onde acontece muito da doação em grandes instituições, ela é uma experiência importante porque ela tangibiliza e quando a pessoa ela pega o papel meio que tem é como se ela estivesse pegando o recibo da doação dela.
Então, ela faz uma doação e às vezes ela sai sem nada e esse recibo é uma prestação de contas no final do dia, que engaja a pessoa a entender um pouquinho mais para onde o recurso dela está indo. Então eu vejo esse offline, em específico nas instituições aqui, a mala direta, como muito forte, porque ela concretiza e ela dá a segurança também para o doador que aquela doação chegou, né, onde ela tinha que chegar. Então acho que a mala direta é algo que, para a maior parte, não são todas, mas a maior parte das instituições que a gente trabalha aqui tem uma certa relevância nesse meio de pagamento, que muitas vezes pode parecer antigo e que você tem que ir fazendo as adaptações. Porque o boleto em si é algo que a gente está vendo cair em desuso pela entrada do Pix. Acho que o Pix também veio comendo participação de todas as frentes e com uma velocidade muito rápida, mas ainda assim a pessoa quer o relacionamento estabelecido todos os meses. Então, assim, ela quer receber uma prestação de contas. E aí você vai podendo mudar. Pô, a mala direta não está fazendo sentido nesse caso, mas é o e-mail que está fazendo, é o WhatsApp que está fazendo esse papel, né, de chegar na pessoa. Mas é o diploma, muitas vezes, que a instituição entrega como... Não são fatos isolados, né? São todos juntos. E acho que eu acho que essa ferramenta ou essa possibilidade é algo extremamente importante de todos os empreendedores entenderem como funciona e como vai ser aplicado no seu negócio, principalmente na prestação de serviço, de recorrência, é o Pix automático, né? Acho que essa é uma revolução é uma fronteira aí para as instituições que vai ser extremamente importante. Acho que tem que alinhar custo ainda, a gente está num processo de entendimento de como isso vai funcionar dentro das instituições, mas eu acho que a pergunta também que a gente tem que se fazer dentro da nossa empresa, como é que a gente vai usar essa ferramenta, né, para gerar a recorrência quando você tem a possibilidade de cobrar por um serviço que é recorrente, né? Então, acho que é uma ferramenta nova e extremamente importante. Você, no começo do nosso bate-papo aqui, disse que a Time Captação abriu em janeiro e ela está tirando por um processo muito rápido de aceleração, crescimento muito rápido. Como empreendedor, agora na Time Captação, como você tem lidado com essa dor do crescimento que também gera e qual que você acha que são esses desafios que geram para os empreendedores? Eu acho que é super desafiador. Eu acho que antes de crescer, primeiro é a proposta de valor, né? Eu acho que às vezes quando você está numa startup, você imagina uma coisa. Eu acho que a experiência é extremamente importante. Eu acho que, assim, primeiro eu estou abrindo uma empresa, começando um negócio, que eu já tenho bastante experiência. Então, assim, quando eu olho para um negócio, eu conheço. É um mercado que para mim é natural. E outra, mais que natural, eu acho que é gostar. Assim, eu me interesso por estar no ambiente, de entender as questões sociais que a gente está ajudando. Assim, quando eu vou no hospital, até recomendo quem estiver passando por São José do Rio Preto, Jaci, e conhecer um pouco do Hospital Santa Catarina. Lá você vai entender que você não tem problema nenhum na sua vida. Quem tem problema é quem está lá. A gente que pode correr atrás da solução, a gente não tem problema. A gente tem alguns desafios que a gente precisa superar, mas a gente não tem problema não. Então, eu acho que eu me interesso de ir na ponta, de entender o que está acontecendo, os desafios das instituições. Então, para mim, no final, quase que não é um trabalho, é uma diversão, assim, é poder me relacionar. Acho que a parte financeira ela tem que dar estrutura para que isso possa acontecer e precisa ser sustentável para que eu consiga ajudar mais pessoas e mais instituições. Então, acho que esse é o objetivo. E aí algumas coisas vão dar certas, outras não, e aí a gente vai pivotando o modelo até ajustar o modelo ideal. E também existe uma diferença entre os clientes. Então, hoje a Time de Captação atende 6 instituições. A gente tem aí o objetivo de fechar o ano com 10 instituições atendidas. E aí depois a gente vai dar um passo, uma pausa. Eu acho que é a pausa que dá o ritmo na música. É extremamente importante a gente ter esse momento para entender como é que a gente atende bem esses 10. Não é atender 20, mais ou menos, é atender 10 bem. Como é que a gente monta uma estrutura que entrega com responsabilidade aquilo que a gente
promete, que é cuidar da área de captação de recursos. Então, até o processo de entrada da instituição é bem rigoroso, é entendendo o que a instituição precisa, é entendendo se a gente consegue ajudar no desafio, e se a gente acredita no projeto. Então, tem várias coisas para a gente poder atender a demanda, tem tamanho também. E assim, pensando, se a gente pudesse dizer assim, um sonho, né? Qual que seria o seu sonho para a time de captação daqui a 5 anos? Onde você sonharia que a time de captação pode chegar, fazer? Então, eu acho que a time de captação tem o objetivo de ajudar a resolver os problemas sociais desse país. Assim, no geral, a gente, enquanto igreja católica, assim, eu sou católico, de missa diária, de família muito católica, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter sido exposto e entender a maravilha que é a nossa instituição. Então eu sou realmente muito apaixonado pela nossa igreja e acho que tem um desafio grande das pessoas conhecerem. Eu acho que quando as pessoas conhecem, acho que a Igreja Católica hoje tem um desafio ali na comunicação, de como ela engaja o jovem, mas também tenho visto as paróquias lotadas, cheias. Eu acho que, assim, muitos padres maravilhosos que conseguem passar essa missão. Eu acho que a missão da time passa um pouco por aí, né? Do ponto de vista da igreja, como é que a gente consegue comunicar isso de uma maneira mais assertiva? Como é que a gente consegue levar essa mensagem de evangelização melhor? Então, quando eu estou atendendo os santuários e efetivamente eu estou acompanhando e entendendo a necessidade das pessoas. Assim, às vezes a gente olha a igreja como um componente extremamente importante para ajudar a gente nos nossos desafios sociais. Assim, é extremamente impactante quando eu vou conversar com o padre, vejo que o padre atendeu mais de 1000 confissões, que ele conversou com pessoas que estavam pensando em se suicidar, pessoas que estavam sozinhas, com as famílias sendo desfeitas. Então, olha o impacto do nosso trabalho quando a gente faz um trabalho assim, que às vezes a gente está olhando só para o social, para dar educação concreta, e a gente não está olhando para o cerne da questão, assim, da família, né? Então, o trabalho que os nossos padres fazem, que é maravilhoso, eu acho que quem é de Barretos aí vê o nosso clero super engajado, assim, fazendo um trabalho maravilhoso, seja o padre Davidson, seja o padre Emerson, né? Nas paróquias, nos grupos de jovens, nos grupos de oração, nas pastorais das famílias, na pastoral social. Então, assim, como é que a gente consegue ajudá-los a ter mais recurso para fazer mais? Hoje, assim, nas diversas dioceses do Brasil, todas que eu tenho a oportunidade de acompanhar e ver, eu vejo o papel transformador e necessário que a igreja tem. Então, como é que eu consigo ajudar a gente a divulgar um pouco mais esse trabalho que é tão lindo e as pessoas terem um entendimento de quando ela está ajudando a paróquia, o trabalho que ela está fazendo na sociedade dela, uma sociedade com valor, né? As pessoas que estão indo lá na missa, estão indo lá ouvir o evangelho. Na Associação Lar São Francisco, de novo, é o evangelho sendo praticado, assim, na prática, é você ir lá e ver, ajuda ao próximo, é ver Jesus Cristo ali todos os dias, né? Então, a presença de Jesus nas atividades. Então, lá na providência, a Associação Lar São Francisco, na providência de Deus, a gente vê a providência agindo o tempo inteiro. Então, quando a gente ajuda a instituição, né, a gente está tendo um impacto lá no barco, a gente tem, né, a gente abre com uma missa, a gente tem esse trabalho de evangelização muito forte, os freis que tocam à frente lá do barco fazem um trabalho muito lindo nesse sentido. Então, assim, mas quantas acolhidas a igreja faz nos bastidores, né? Nos trabalhos com os drogados, enfim, são tantos trabalhos, e eu entendo que a time de captação não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, mas aonde a gente estiver, eu quero que a gente consiga ajudar de fato. Então, o objetivo daqui a 5 anos é que todos esses clientes estejam satisfeitos e a gente consiga entregar aquilo que a gente prometeu, que é dar apoio para que melhore a estrutura de captação,
mas mais que isso, que a pessoa consiga entregar a vocação dela. Porque a vocação do padre não é captar recursos, a vocação do padre é ter das pessoas. Ele precisa de ferramenta, infraestrutura, gente para ajudá-lo nesse desafio, para que ele consiga fazer melhor aquilo que ele faz. Né? Quando você vai num hospital, muitas vezes é um médico que está lá à frente do negócio. Né? A gente atende um cliente aqui também que é um paramaternal, que faz um trabalho com meninas em situação de vulnerabilidade nas ruas, que se a gente não der ajuda concreta, o bebê vai nascer na rua. Ele faz um trabalho de amparo à vida maravilhoso. Então, assim, a Lorena que toca lá, maravilhosa também, faz um trabalho lindo de assistência social, e o negócio dela é de assistência social. Ela é, por sinal, também uma ótima captadora, porque ela consegue passar tanta verdade na missão dela que as pessoas ajudam. Mas ela veio da assistência social, ela trabalha e acolhe mães em situação de extrema vulnerabilidade. Então, eu acho que é isso, atender bem os clientes, daqui a 5 anos os clientes estarem satisfeitos. Eu acho que esse é o primeiro objetivo da TIM. Lucas, e a gente está chegando aqui no nosso momento final do podcast, uma entrevista com o Lucas Monteiro, da TIM Captação. Para a gente terminar, eu queria que você se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora o seu negócio, começando agora o seu, virando a página, virando um empreendedor. Qual dica você daria para esse novo empresário? Então, essa eu não tenho nenhuma dúvida. Cuide do seu time. Ninguém faz nada sozinho. Assim, aqui, a time de captação, acho que a gente está entrando num cenário de país bastante desafiador pela qualidade da nossa mão de obra. Acho que a pandemia deixou de entregar um pouco nesse sentido. Acho que a gente foi prejudicado, sim. Acho que a gente deu um passo atrás na formação das pessoas. Acho que a quantidade de pessoas... Antes a gente tinha bem mais estagiários disponíveis do que a gente tem hoje. A gente está no momento de pleno emprego. Mas eu acho que é como a gente motiva o nosso time, né? Entregar mais. Assim, a gente não faz nada sozinho. Hoje, aqui, as equipes se sentem responsáveis, né? Quando o cliente entra aqui, o nosso time entra na missão junto com eles. Então, assim, cada um aqui está responsável pela expedição do barco que acontece e vai começar amanhã. Então, assim, as pessoas se sentem responsáveis. E eu acho que é isso que precisa, porque o técnico, a gente vai ensinar, você vai achar ferramenta, a pessoa, se ela tiver interesse, ela vai atrás, ela busca, ela corre. Agora, como é que a gente desperta esse interesse nas pessoas, né? Eu acho que é muito sobre cuidar, ouvir o nosso time e incentivá-los para que eles corram atrás da solução. Assim, o empreendedor, ele só tem que coordenar um bom time. Enfim, tem vários desafios aí dos empreendedores, mas ele não entrega, né? Ele não entrega nada sozinho. Então, acho que é cuidar do time e ter um time comprometido, passar a missão do porquê as pessoas estão fazendo, não é só para quê, né? Por que elas estão fazendo e aí o como elas estão fazendo, para ir ajudando cada um deles a desenvolver o seu melhor, porque daí o produto final vai ser bom. Muito bem. Hoje tivemos então um podcast com o Lucas Monteiro, da TIM Captação. Não deixe de deixar o seu like aqui para você que nos acompanhou pelo nosso canal do YouTube Podcast B2B, B2B, para você que está nos ouvindo na rádio Jovem Pan News. Não deixe de curtir, não deixe de nos seguir para que nós possamos promover mais ainda esses debates e essas discussões sobre negócio, agora sendo feito aqui em São Paulo para todos vocês, toda semana, com uma novidade, com um bate-papo para te levar mais conhecimento sobre empreendedorismo, gestão, inovação, liderança. Nos acompanhe e até a próxima semana.